E aí, pessoas, boa noite. Vamos ler mais um pouquinho aqui da bibliografia do Freud. Vou seguir aqui da onde eu parei na leitura passada e já vou seguir no próximo parágrafo, nem vou voltar. Diz assim: apesar de toda a atenção dedicada, o pequeno Sigismund Jacob e Amália Freud eram pobres. Em 1856, ano em que nasceu Freud, eles ocupavam uma única peça alugada numa casa modesta. Sua cidade, Freiberg, era dominada pelo campanário alto e esguio da Igreja Católica, com seus famosos carrilhões erguendo-se acima de algumas casas ricas e várias residências mais modestas. As principais atrações da cidade, fora a igreja, eram a vistosa praça do mercado e os aprazíveis arredores que ostentavam faixas de campos férteis, bosques densos e colinas suaves, com os montes Cárpatos elevando-se na distância tremeluzente. No final dos anos 1850, a cidade tinha mais de 4.500 habitantes, entre os quais cerca de 130 judeus. Os Freud moravam em Schlossgasse 117, numa casa simples de 2 andares, em cima dos aposentos do dono, um ferreiro chamado Zajic. Ali em cima de uma ferraria nasceu Freud. Os Freuds não ficaram muito tempo em Freiberg. Inicialmente mudaram-se por pouco tempo para Leipzig, em 1859, e depois no ano seguinte foram para Viena. A lembrança da pobreza de sua família parece ter sido dolorosa para o Freud. Numa passagem autobiográfica disfarçada que inseriu num artigo de 1899, ele descreveu a si mesmo como filho de pais originalmente abastados que, creio eu, viviam naquele buraco de província com bastante conforto. Essa hipótese é um pequeno exemplo de que Freud viria a chamar mais tarde de romance familiar. Essa disposição generalizada entre as pessoas de achar que seus pais são mais prósperos ou mais famosos do que na realidade, ou talvez até de inventar uma linhagem ilustre. Freud estava simplificando os motivos de sua família para sair de Freiberg e embelezando a sua vida na cidade. Depois de uma catástrofe no ramo industrial em que meu pai estava empregado, escreveu: ele perdeu sua fortuna. Afinal, Jacob Freud nunca conservou totalmente aquilo de que, na verdade, nunca desfrutara. Por algum tempo, de fato, embora a situação melhorasse gradativamente, a mudança dos Freud para Viena pouco desafogo lhe trouxe. Então vieram longos anos difíceis, escreveu Freud mais tarde. Penso que não houve nada a respeito deles que valesse a pena lembrar. A fertilidade de Amália Freud não contribuía para aliviar a precária situação financeira da família. Jacob Freud e sua mulher mudaram-se para Viena com 2 filhos, Sigismund e Anna. Sigismund é o nome verdadeiro do Sigmund Freud. Depois ele mudou, né? Mas era Sigismund. Não sei falar em alemão, né? Então é Sigismund. Eu tô lendo como se escreve. Então a Amália saiu aí com 2 filhos, né? Sigismund e Anna. Um filho, Julius, morrera em Freiberg em 1858 aos 7 meses. Então ela já tinha tido 3 filhos, né? Um tinha morrido. Então, numa rápida sequência entre 1860 e 1866, Freud foi presenteado com 4 irmãs. Depois tiveram outros, né? A Rosa, Maria, Adolfine e Pauline. E com o caçula Alexander. Em 1865 e no começo de 1866, o rigor daqueles anos foram intensificados com indiciamento, condenação e prisão de Joseph Freud, irmão de Jacob Freud, tio do Freud, por negociar com rublos falsos. A catástrofe foi traumática para a família.
Freud não gostava do seu tio Joseph, que invadia seus sonhos, e lembrou em A Interpretação dos Sonhos que os cabelos de seu pai, com a calamidade, encaneceram de desgosto em poucos dias. Provavelmente o desgosto de Jacob Freud se mesclava à angústia. Existem indicações de que ele e seus filhos mais velhos, que tinham emigrado para Manchester, estavam implicados nas atividades de Joseph Freud. As dificuldades econômicas e a desgraça familiar não eram as únicas razões pelas quais Freud achava que seus primeiros anos em Viena não mereciam ser lembrados. Ele sentia falta de Freiberg, principalmente dos lindos campos onde se situava a cidade. Nunca me senti realmente à vontade na cidade, confessou em 1899, Viena, né? Agora penso que nunca superei a saudade dos belos bosques da minha casa, para onde, como prova uma lembrança que resta daqueles dias, mal sabendo andar, eu costumava fugir de meu pai. Em 1931, quando o prefeito de Pribor inaugurou uma placa de bronze comemorativa no local de nascimento de Freud, este então, com 75 anos, enumerou rapidamente as vicissitudes de sua vida numa carta de agradecimentos e destacou uma relíquia conservada de seu passado distante. No fundo de mim, encoberta, ainda vive aquela criança feliz de Freiberg, o filho primogênito de uma mãe jovem que havia recebido as primeiras impressões indeléveis desse ar, dessa terra. Isso é mais do que um palavrório de ocasião ou polidez social. A retórica rítmica desse ar, dessa terra, traz sua própria confirmação, traz a sua própria confirmação. Ela desce até as camadas mais secretas da mente de Freud, revelando sua sede nunca saciada por aqueles dias que amava a mãe, jovem e bonita, e fugia do velho pai. E qualquer semelhança é mera coincidência. Não surpreende que Freud nunca viesse a superar seus sentimentos ambíguos a respeito de Viena. Martin, o filho de Freud, sugeriu que a aversão por Viena, frequentemente expressa por seu pai, era na verdade uma declaração de amor encoberta. A característica do autêntico vienense não é de se deleitar em encontrar defeitos em sua adorada cidade? Com efeitos para alguém que odiava Viena com tanta ferocidade? Aí tem uma nota de rodapé, né? Segundo a tradição familiar registrada por Anna, irmã de Freud, o nome Alexander foi escolhido numa reunião de família, sugerido pelo menino Freud, com 10 anos de idade, em lembrança da magnanimidade de Alexandre e sua bravura como líder militar. Então, aí ficou a pergunta, né? A característica do autêntico vienense não é a de se deleitar e encontrar defeitos em sua adorada cidade? Com efeito, para alguém que odiava Viena com tanta ferocidade como Freud, dizia a todos, ele deu mostras de uma rara resistência em deixá-la. Seu inglês era excelente, tinha boas ligações no exterior, contava com convites reiterados de se instalar em outro país, mas ele ficou, até que não pôde mais. O sentimento de vitória com a libertação vem demasiado entremeado com a tristeza, escreveu, já muito velho, logo depois de chegar a Londres no início de junho de 38. Pois ainda assim amava-se muito a prisão do qual se fora libertado. Então, aquela coisa, né? Diz que odeia, mas só saiu de Viena no finalzinho. E a gente faz muito isso, né? Vira e mexe, a gente fala que odeia, é que não gosta, mas tá lá, né? Evidentemente, sua ambivalência tinha raízes profundas. Por mais que pudesse amá-la, Viena se convertera numa prisão.
mas Freud havia semeado declarações de ódio em sua correspondência muito antes que os nazistas entrassem no país. Não há nenhum maneirismo ou afetação nelas. Poupo-lhe qualquer referência à impressão que me deu Viena. Escrevo ele aos 16 anos para o amigo Emil Fluss, depois de voltar de Freiberg. Foi desagradável para mim. Mais tarde, escrevendo de Berlim a sua noiva Marta, ele confessou: Viena me oprime, talvez mais do que o que seria bom. Bom para ele, pretendia dizer. A Catedral de Santo Estevão, que domina a linha do horizonte de Viena, para ele era apenas, disse a ela, aquele abominável campanário. Freud reconhecia que nesses dardos de crítica hostil vinha emergindo algo cuidadosamente enterrado. Seu ódio a Viena, julgava ele, tocava as raias do pessoal. E ao contrário do gigante Anteu, reúno novas forças sempre que tiro os pés do solo natal. Viena nunca deixou totalmente de ser para ele o teatro da miséria, do repetido malogro, da solidão odiada e prolongada, dos incidentes desagradáveis de aversão aos judeus. O fato de passar as férias nas montanhas em longos passeios pelo campo também dá algumas indicações sobre seus sentimentos. Viena não era Freiberg. Eu acho que vou terminar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande, né? De pouquinho em pouquinho, um dia a gente chega lá no final. Um beijo. Tchau, tchau.